É o Espírito de Deus, a alegria, a liberdade da adoração. Então não devemos ter vergonha, não devemos temer em se acanhar, como diz o nordestino, de glorificar e exaltar o santo nome de Deus. Ele merece toda a adoração, ele merece todo o louvor. Nós podemos fazer o máximo que a gente quiser, que não é nada ainda comparado ao que Jesus Cristo fez pela minha vida e pela vida de cada um. Então eu queria esta noite, continuando com o espírito de adoração, com o espírito de louvor, e que ele está recebendo, eu acredito que ele está recebendo toda a adoração, todo o louvor desta noite, para a honra e glória do nome dele, que ele merece toda a adoração. Amém. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Samuel. É o verso 16, 1 Samuel 16. 1 Samuel, o capítulo, na verdade. O capítulo 16. O verso é o 13 e 14. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13 e o verso 14. Toda a chave, né? E diz assim, 1 Samuel, verso 16, capítulo 16, o verso 13 e 14. Tomou Samuel os chifres de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Presta atenção nessa frase aqui. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Verso 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, lá em Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Saul, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Amém. Por esse sentar, meus irmãos. Continue com a Bíblia aberta. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos e te glorificamos e te exaltamos nesta noite, Senhor Deus. Obrigado por estas portas estar abertas, Deus, pela vida dos irmãos que aqui se encontram, Senhor Deus. E que nós devemos estar sempre com o propósito de adorar, Senhor Deus, e de glorificar, Pai amado. Obrigado pela chuva que o Senhor mandou na cidade, na região, Pai amado. Neste momento, Santo Deus, zela pela tua palavra, Senhor Deus. Ela te pertence, Senhor Deus. Ela é direita moral tua, Senhor Deus. Eu não tenho nada, Senhor, para oferecer, Senhor, mas o Senhor tem, o Espírito Santo tem, Pai amado. Continua nos abençoando, Senhor, através da tua palavra neste momento, Senhor Deus. Que teu Espírito Santo venha estar a andar sobre esse lugar, e principalmente aos nossos corações, Pai amado. Repreenda, Senhor, todo o mal, Senhor, e todo espírito que não vem aqui nesta noite, Pai amado. E que o Senhor venha receber a glória devida para ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Eu queria dizer esses dois versículos aqui, que eu estava lendo esse livro de Samuel. E eu coloquei um título aqui na mensagem: o Espírito de Deus versus o Espírito maligno. Espírito de Deus versus o Espírito maligno. Então nós vamos trazer uma reflexão nesta noite em cima disso aqui. Em cima desses dois textos, o profeta Samuel foi para a casa de Davi, como o irmão já sabe da história, para ungir Davi como rei. E chegando lá, ele tomou Samuel, depois passou pelo processo de irmão Toninho, e até chegar a Davi. Quando Davi chegou até Samuel, o profeta tomou o azeite sobre si e ungiu Davi no meio dos irmãos dele. E naquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito de Deus estava sobre Davi. O Espírito do nosso Salvador estava com Davi, se apossou de Davi e tomou Davi para si. Enquanto outra partida lá atrás, lá onde o rei Saul estava, ao mesmo tempo, no período do momento, tendo-se retirado o Espírito do Senhor de Saul, o Espírito maligno da parte de Deus começou a atormentar a Saul, o rei Saul, como os irmãos já sabem da história. E eu achei esses dois textos aqui interessantes quando eu estava lendo o livro de Samuel. Eu pensei, poxa, o Espírito de Deus estava sobre o rei Saul. E agora o Espírito de Deus estava sobre Davi. E
também se retirou de Saul. Então, se o Espírito de Deus se retirou de Saul, a casa ficou vazia. E quem se ocupou da casa? O Espírito maligno que veio para atormentar a Saul. Para preparar para ele, teve um processo para que isso chegasse. Deus não tirou o Espírito de Saul porque Deus é mau. Você sabe a mesma coisa? Agora eu não estou muito afim de Saul, vou dar o Espírito de Saul e agora eu vou dar outro. Não, teve um processo de erros que Saul cometeu no seu reinado para que isso acontecesse. E ao mesmo tempo que o Espírito saiu de Saul, não sei se ao mesmo tempo, mas quando o Espírito de Deus saiu de Saul, lá onde estava Davi, em outro momento, o Espírito de Deus começou a se apossar de Davi. E Davi agora começou a estar em comunhão com o Senhor. Davi foi escolhido para tal missão. Algo extraordinário está acontecendo aqui. De um lado, um homem que antes se achava cheio do Espírito de Deus sobre sua vida, mas agora por causa da desobediência, e outras coisas, se encontra sem o Espírito de Deus, ou seja, sem o próprio Deus. Algo terrível aconteceu na vida de Saul, do rei Saul. Até então ele estava bem no que diz respeito espiritual, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas algo aconteceu no percurso da vida de Saul, algo tremendo, e de se pensar que o Espírito de Deus, no momento que ele sempre andava, agora já não está com ele mais. Ele perdeu a coisa mais valiosa da sua vida. Ele poderia ser o rei, poderia ter todas as suas riquezas, todas as suas conquistas, ter tudo o que quisesse ao seu redor. Estava já veio falar uma coisa que as pessoas assim faziam, mas nada supera o que Saul perdeu. O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus não estava mais com Saul. Que é algo mais terrível do que isso na vida de uma pessoa, na vida de um cidadão, onde o Espírito de Deus não se encontra mais na vida dele, onde o seu coração, a sua mente, todo o seu ser, não habita mais o Espírito do Santo, do Rei dos Reis, do Senhor, o qual criou todas as coisas, agora está sem a presença dele, que é algo mais terrível para uma pessoa do que isso. Para mim é uma das piores notícias, é saber que o Espírito Santo de Deus não se encontra na vida de uma pessoa. E nós vamos aqui ter aqui um contexto interessante. E do outro lado, né, da mesma coisa que não estava no outro, que era Davi, no centro da atenção, se encontra cheio do Espírito de Deus, ou seja, do próprio Deus. Do outro lado estava Davi, um jovem pequeno, que não estava no centro da atenção. Os irmãos dele eram maior de estatura, mas estava na guerra. Davi estava sempre mais afastado de tudo, estava sempre ocupado cuidando das coisas dos seus pais, isolado de tudo, não estava no meio da música toda, não era o centro de tudo, era o menor da sua casa, e os irmãos dele nem davam muita atenção a ele. Lá no canto, sem ninguém estar por perto, de repente Deus olha para aquele cidadão, que é o próprio Davi, e diz: agora o meu Espírito vai para ele. Ele não estava no meio de onde tudo estava acontecendo, ele estava num lugar sozinho, e sempre estava afastado, não era o centro da atenção, não era o primeiro da sua casa, não recebia todo o reino da glória, mas Deus olhou para ele, pegou ele para si, e o presente maior que Davi recebeu foi que Deus entregou o Espírito Santo na vida de Davi. Então nem sempre Deus observa aquelas pessoas que estão sempre no ato, no estado de tudo. Nem sempre Deus observa aquelas pessoas que estão no centro de todas as ações. Às vezes a igreja pega nessa parte de achar que porque fulano está sempre ativo, porque fulano é o centro de tudo, porque fulano faz isso, porque ciclano faz aquilo, ele é o tampa, e Deus vai para ele: sabe, eu não quero, Samuel. Mas aquele irmãozinho lá no canto, onde é que ele espera, onde ninguém está mirando por ele, onde eu vejo a adoração dele, onde eu vejo a coluna dele, aquele ali eu quero, e ali eu vou derramar com o Espírito Santo sobre ele. É ele que eu vou escolher para mim, para fazer as minhas obras, e ele que vai estar diante de mim, diante das pessoas. Nem sempre o primeiro é o primeiro, na analogia de Deus. Às vezes o primeiro sempre é o outro, e na analogia de Deus o último vai ser sempre o primeiro. Deus sonda nossos corações, Deus sonda a minha mente. Deus sabe como eu e cada um de vocês nessa noite está com o coração sincero para adorar Ele. Deus sabe como foi a minha semana até chegar no dia de hoje. Deus sabe como foi a semana de cada um de vocês até chegar no dia de hoje. Deus sabe o quanto eu procurei Ele no decorrer dessa semana. Deus sabe o quanto vocês procuraram Ele durante essa semana.
assim, quando eu peguei e disse, poxa, envergonhei o Espírito Santo. Deus sabe o quanto vocês se entristeceram ou não, ou eu me entristeci ou não, pelo fato de eu me doer, eu me pensar em entristecer o Espírito Santo de Deus. Deus observou a nossa conduta na semana toda e estava observando a nossa conduta de hoje. Ele sabe o coração que é sensível à voz do Espírito Santo. Ele sabe aquele que quer Ele, apesar de todas as coisas. Deus sonda meu coração, Deus sonda o seu coração. Ele observa que ele está tendo verdadeiro comigo. E onde o Espírito Santo dele habita ou não. Onde o Espírito maligno habita ou não. Irmão, mas isso aí está se referindo às coisas lá do mundo. As pessoas que levam para fora da igreja. Na igreja todo mundo é igual, todo mundo está cheio de unção, todo mundo é igual, não é aquilo. Nem sempre é assim. Dentro da própria igreja. Tem muitas pessoas, infelizmente, eu não estou falando isso com alegria, não tem o Espírito Santo de Deus. Não pelos seus frutos você vai conhecer, e pelas suas condutas você vai conhecer. Ele pode ser a melhor pessoa, eu posso ser a melhor pessoa para você, mas a minha conduta espiritual, lembre-se de Deus, observa o meu interior, enquanto nós só prestamos atenção muitas vezes no nosso exterior. Mas Deus vai lá no profundo do meu Deus. Vocês podem me enganar, eu posso enganar vocês. Eu quero ver quem vai enganar a Deus. Eu posso dar uma diferença aqui na frente de vocês. Vocês vão fazer o mesmo que faz comigo. Mas quem vai enganar o próprio Deus? Deus vai observar e observar cada um. E o primeiro ponto aqui é: pronto, vamos ver como tudo começou. Em 1 Samuel 10:10, chegando eles a Gibeá, esse é um grupo de profetas e saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Onde tudo começou, quando Deus, que o povo queria um rei, e Deus assim, o povo queria um rei, e Deus permitiu que o povo escolhesse um rei. Até então, quando tudo começou aqui, quando Samuel chamou Saul e disse o que Saul tinha que fazer, que ia encontrar um profeta, ia encontrar umas pessoas, e ia saber o que fazer. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus apossou de Saul. E Saul começou a profetizar junto com os outros profetas. Até aí tudo bem. Até aí caminhou, começou bem com Saul. Aqui é quando o Espírito de Deus vem sobre Saul pela primeira vez. Eu estou fazendo essa introdução para ver como começou. Então, Saul começou lá na frente e o Espírito Santo de Deus se apossou sobre Saul, começou a profetizar e começou a trabalhar o Espírito Santo de Deus. E agora vem o outro lado. Como é triste esse episódio de uma pessoa que antes o Espírito Santo de Deus habitava nele e agora o Espírito maligno habita nele. Como é triste uma pessoa que antes era cheia da presença de Deus e antes era cheia do Espírito Santo de Deus e agora, em vez do Espírito Santo de Deus estar sobre a vida dele, agora é o Espírito maligno que vai atormentando ele por causa dos seus pecados, por causa da sua conduta. Antes Deus estava com essa pessoa, Deus estava com essa pessoa. Agora é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus não se encontra com essa pessoa. E onde a casa está vazia, alguém vai ocupar o espaço. Por isso, sim, acho que Jesus disse em Mateus 12:43: ora, havendo o Espírito imundo saído, havendo o Espírito imundo saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. O verso 44. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e chegando acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que os primeiros. E assim há de acontecer também a esta geração perversa. O que Jesus estava dizendo? Quando o Espírito maligno sai de uma pessoa e o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus arruma a casa, deixa tudo certinho. O Espírito maligno viaja, começa a andar por todo lugar, em terrenos áridos, começa a andar por todo canto. Não achando lugar para repousar, ele vou voltar para a minha casa. E chegando na minha casa, acha a casa ornada, toda perfeita, limpinha, e ele faz agora pior. Antes era só ele, agora ele vê a casa limpa e vazia, chama agora 7 espíritos piores do que ele, começar a habitar naquela pessoa. Aí diz aquele também estado que está lá em 2 Pedro, se não me engano, no capítulo 2, o verso 19 e 20, que diz que aquele que andava, basicamente aquele que andava no caminho do Senhor, e foram vencidos outra vez pelas coisas que praticavam antes. Eu vivia no mundo, vivia na bagaceira, estava condenado ao pecado, me convertia ao Evangelho, participando das coisas do reino de Deus. De repente, sou vencido de novo pelas mesmas tentações,
que eu vivia antes se torna o último estado pior do que o primeiro. Antes o Espírito já era definido para comigo. E agora eu tenho o Espírito Santo de Deus, sendo vencido pelas mesmas condutas, pelos mesmos pecados, pelos mesmos estilos de vida que eu tinha antes. O meu estado atual se tornou pior do que o primeiro. E antes estava ruim para mim, e agora está pior. Porque eu experimentei de tudo as coisas do reino de Deus. Agora deixei as coisas do reino de Deus para lá. Vou agora viver o mundão, pelo Espírito maligno em cima de mim. O segundo estado se torna pior do que o primeiro na vida de uma pessoa. Está assim de pessoa nesse sentido aqui. Então, meus irmãos, isso é o que acontece. Davi percebe isso, orando e dizendo. E aqui eu achei bem interessante essa oração de Davi. Davi percebendo, orou dizendo, Salmo 51 e o verso 11. Senhor, não me retire de mim, não me lance fora da tua presença. Deixa a oração de Davi. Davi chega e diz, Senhor, depois que teve o pecado, teve o processo todinho, ele está orando, Senhor, não me lance fora da tua presença, Senhor. E agora vem a parte. E não retire de mim o teu Santo Espírito, ó Pai. Davi chegou à conclusão que diz, Pai, por favor, não se afaste de mim, Pai. Eu peguei, eu sei que eu cometi um erro, mas por favor, não me lança distante da tua presença. Davi sabia que a coisa mais importante era estar junto com Deus. E ele concluiu a oração dele, por favor, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, Pai amado. Porque sem ele eu não sou nada, basicamente, a vida dele. Sem ele eu não tenho nada. Sem ele eu vou estar suscetível a espírito maligno. Eu preciso do teu Espírito Santo. Por favor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Se o rei Davi orou nessa circunstância, por que nós também temos que tomar o cuidado de orar? Eu sempre oro. Senhor, por favor, não me lances fora da tua presença, Deus. E Deus, por favor, não retire de mim o teu Santo Espírito, Pai amado. Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Porque sem o Senhor na minha vida eu vou sucumbir, eu vou cair de novo, Pai. Sem o teu Espírito Santo para já no meu ouvido. Filho, não é esse o caminho não. Filho, não faz isso. Eu vou cair, mas vou cair feio. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu preciso que a esteja sobre a minha vida. A igreja tem que almejar e buscar a presença de Deus. A igreja tem que querer o Espírito Santo de Deus. Acima de todas as coisas, o mais importante é o Espírito Santo habitar na vida de vocês, na minha vida. Glória a Deus. Até porque no final dos tempos a escolha do justo e do injusto, do bode e da ovelha, do joio e do trigo, vai ter aquele que tem o selo do Espírito Santo de Deus. A marca do cristão não é a marca na testa do cristão, é o selo do Espírito Santo de Deus. Deus vai chegar diante que tem o selo do Espírito Santo de Deus. Eu não estou lembrando agora se é minha fé, se é algumas cartas para mim, que fala que o diabo tem o seu espírito, e aqueles que se falam do diabo tem o selo do diabo, que é o espírito maligno. E quando chegar no final do tempo, o Senhor vai olhar para as eternas e diz, esse aqui é meu. Como o Senhor só sabe que esse aqui é dele? É seu. Porque esse é um selo do Espírito Santo. O meu Espírito Santo habita nele. Ele é meu, desde o nascimento dele. Ele me pertence, porque o Espírito Santo, o meu Espírito Santo, a minha essência, o meu poder, a minha natureza habita nessa pessoa. Ele é meu. Esse vai ser uma das características. Davi percebeu e disse, Senhor, o que eu mais almejo, Deus, não é reino, Senhor Deus. O que eu mais almejo não é ouro, Pai amado, não é conquista, não é mulher, Senhor Deus, não é fama, não é estado, Pai amado. O que eu mais almejo é o teu Espírito Santo, Deus. Não retire ele de mim, Senhor. Por favor, deixe ele comigo, Pai amado. Perdoe os meus pecados, perdoe a minha conduta. Mas eu não quero estar longe do teu Espírito Santo. Ele é o meu melhor companheiro, é o Espírito Santo de Deus. Traz ele para mim, Senhor. Deve ser a conduta do cristão. Almejar o Espírito Santo de Deus. Querer o Espírito Santo de Deus. Acima de todas as coisas. Você pode pegar a melhor coisa deste mundo. E se você dizer, é isso aqui, o Espírito Santo de Deus. Eu não quero nada, só quero o Espírito Santo de Deus. Mas tu não vai ser conhecido no mundo todo, não. Eu quero o Espírito Santo de Deus. Mas tu não vai ganhar bilhões e bilhões. Mas eu quero o Espírito Santo de Deus. Tu não vai conseguir a fama que tu sempre quis. Eu quero o Espírito Santo de Deus. É mais importante do que tu. Tu vai passar necessidade, velho. Eu quero o Espírito Santo de Deus. Tu vai ter doença, perseguição, tristeza. Eu quero o Espírito Santo de Deus acima de todas as coisas. Deve ser a conduta do cristão. Apesar de tudo, apesar de qualquer banquete que coloca na nossa vida, o Espírito Santo de Deus é a melhor coisa para a vida do cristão. Sem ele nós não somos nada. Até porque ele já disse, eu vou embora.
Mas vai voltar outro consolador igual a mim. O Espírito Santo da parte de Deus. E vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar daquilo que tem aprendido. Ele é o Espírito Santo da verdade. Conversa com o pecado, da justiça e do juízo. Se eu digo que eu tenho o Espírito Santo de Deus e não moro pelos meus pecados, se eu digo que eu tenho o Espírito Santo de Deus e não prego sobre o pecado, se eu digo que sou cheio do Espírito Santo e sou conivente com o pecado, eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus na vida do irmão. E vamos lá para os frutos de graça também. Que lá também está recheado do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver aqui a hora. Segundo ponto. Não pense que a pessoa que está seu Espírito Santo se transforma num monstro muitas vezes. Não pense que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, tem a presença de Deus, vai transformar num monstro, vai ficar aquele negócio irreconhecível, porque Deus saiu daquela pessoa, vai virar chifre, vai criar asas, vai demônio, vai virar um tábua. Não pense que é assim, só porque o Espírito Santo de Deus saiu. De jeito nenhum. Quer uma prova disso? Nós vamos fazer aqui, Juízes 16:20. E disseram: os filisteus estão vindo, Sansão. Eles estão vindo contra ti, despertando Sansão. E Sansão na mesma hora se levantou: vou combater como eu já combati. Vou acabar com eles, como sempre acabei. E levantando Sansão para enfrentar os filisteus, a Bíblia diz que não sabia ele que o Espírito Santo de Deus se havia ausentado dele. A Bíblia fala na conversão: não sabia ele que Deus já tinha se ausentado dele. Sansão se levantou, não se transformou num monstro, porque Deus saiu da cabeça dele. Era a mesma pessoa, exceto tinha um cabelo que foi cortado. Então, quando Sansão se levantou, estava no mesmo corpo físico, estava a mesma pessoa, estava o mesmo estilo de vida, estava tudo certinho, mas mal sabia ele que o próprio Deus havia se ausentado dele. Meu Deus do céu, ele caiu no fundo do poço. Veja, a presença de Deus saiu da vida de Sansão, ele continuou a mesma pessoa, só que agora a conduta é outra. Eu vou enfrentar esse camarada. Como? Sem Deus deixar com ele. Foi derrotado, mas conhece a história de Sansão, que eu fui Sansão. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia relata e afirma: não sabia ele que Deus, ou o Espírito Santo de Deus, havia ausentado dele. Meu Deus do céu, quantas e quantas igrejas, meu Deus do céu, espalhando esse mundo afora, está operando sob base de espíritos de demônios. Quantas e quantas igrejas no mundo afora estão operando sem a presença de Deus? Quantos e quantos irmãos bebem anos e anos dentro de uma igreja, o Espírito Santo de Deus não habita mais nessa pessoa? Quantos? Eu não estou falando aqui nenhum absurdo, não. O mundo é grande, tem milhões e milhões de cristãos no mundo afora, milhares e milhares de igrejas no mundo afora. Quantas delas o Espírito Santo de Deus não mais se manifesta na vida daquela igreja, na vida dos irmãos? E o próprio Sansão, que foi tirado como promessa, relevado como nazireu, escolhido para tal missão, o próprio Deus saiu da presença de Sansão. Quanto mais os pecadores como nós. Amém, igreja? Ou é amém? É amém, né? Glória a Deus. Outro ponto aqui. Terceiro ponto. Essa pessoa que não está com o Espírito de Deus. Vamos ver quando se tem o Espírito Santo de Deus. Vamos ver agora a diferença. A palavra diz: o Espírito do Senhor se apossou de Davi, como a gente leu lá no texto. Em Números 27, 18 diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o quê? Toma Josué, filho de Nun. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, vem cá, escolhe Josué, filho de Nun, para mim. Ele diz: homem em que o meu espírito, cadê? Homem em que há o espírito, e põe-lhe as mãos. Deus chega passando para Moisés e diz: Moisés, vem cá, eu tenho um verso contigo. Moisés, olha, eu vou escolher um camarada aqui para ficar mais com isso. Moisés, quem, senhor? Tem 2 milhões de pessoas aqui, 2 milhões de poucas. Quem? Chama aí, chama Josué, filho de Nun. Mas, Senhor, Josué, filho de Nun, certo? Mas o que é que ele tem que difere das outras pessoas aqui, Pai? Deus diz: José, chama ele, porque ele é homem, está com o meu espírito nele.
Moisés, chama ele porque eu habito nele. Moisés, chama ele porque ele está comigo. Ele tem um pensamento que eu tenho. Ele sabe o que eu vou fazer. Eu quero ele para mim, Moisés, porque ele vai substituir lá na frente. Claro que eu estou aqui com uma narrativa. Mas o que chama atenção, Moisés, chama ele porque ele tem o meu Espírito Santo de Deus. Jamais não, o próprio Deus chegando aqui. Pastor, chama fulano. Por que, Deus? Ele está cheio de Espírito Santo para ir para cá. Chama ciclano. Ele está cheio de Espírito Santo para ir para cá. Chama a irmã. Mas por que a irmã? Porque ela é uma mulher de oração. Ela intercede. Ela gasta tempo de joelho. Ela ora pela família. Ela ora pela igreja. Ela ora pela cidade. Ela ora pela nação. E meu Espírito Santo está nela. Traz ela para cá para ela fazer parte do meu time. Deus chama aquele da qual o Espírito Santo habita na vida dele. Almeje isso. Busque isso. Já finalizando aqui. Outro ponto aqui que eu achei interessante aqui. O Espírito Santo é o próprio Deus, na essência. Que nós, na essência, conversa da justiça, do pecado e do juízo. Como eu falei, o Espírito Santo é o próprio Deus, em essência, ele conversa da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo é Deus. Agora aqui eu vou, por isso que parei, estou entrando na mensagem agora. Infelizmente o tempo não for. Aqui eu quero entrar na mensagem. O Espírito Santo é o próprio Deus. Eu quero que você entenda isso. É claro que eu estou falando nenhuma novidade para os irmãos. O Espírito Santo é o próprio Deus, em essência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obrigado. Então, aqui a gente pensa que o Espírito Santo é Deus. Então, não desprezamos o Espírito Santo, como muitas vezes, nossas condutas. Não desprezamos o Espírito Santo, meus irmãos, que é o próprio Deus, com a minha conduta, com os meus testemunhos. Você está muito bem que o Espírito Santo intercede com o choro indescritível. Você pode imaginar o que é isso? O próprio Deus está na nossa vida, intercedendo pela nossa vida, com o choro indescritível, pelas nossas condutas. Muitas vezes o Espírito Santo está dizendo, filho, não é esse o caminho não. Mas muitas vezes nós já estamos vivendo o Espírito Santo, irmão. Essa é a verdade. Muitas vezes nós queremos viver o cristianismo conforme o meu estilo de vida, conforme o que eu acho. Não com base na Escritura. O Espírito Santo é o próprio Deus. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente. E precisamos do Espírito Santo de Deus para a minha conduta. Não produz o fruto do Espírito Santo que a Escritura fala na minha vida. Não produz aquilo que o Espírito Santo determina no meu ser. A igreja tem que produzir os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus vai produzir os frutos do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela pessoa que roda, não é aquela pessoa que fala a língua estranha, não é aquela pessoa que faz aquilo, é aquela pessoa que produz os frutos do Espírito Santo de Deus. Ela não dá conduta dela, a pessoa vê de longe. Aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita nele. Os frutos têm que ser vistos para determinar quem é quem. Que é o próprio Deus. Não desprezamos o próprio Deus. Não que isso seja possível. Quem é que desprezar o próprio Deus? Mas eu fiz aqui só uma analogia em cima disso. Não despreze aquilo que é santo. Como? Muitas vezes Deus dá tanto tempo para nós ler as Escrituras. Nós lemos, pelo menos a grande maioria não. Aquele camarada que está no sarrafo nas Escrituras, Deus seja louvado e todo mundo assim. Mas a grande maioria, 80%, 90% não é Escritura. O Espírito Deus, filho, não é Bíblia. Filho, vá para a Escritura. Aí um momento o Espírito Santo diz, se não é assim com vocês, é comigo. Eu levo a vida direto. Filho, agora é o momento de oração. Filho, gasta tempo agora, tu está com saúde, tu não está no cama no hospital não. Tu não está entre a vida e a morte não. Aproveita o dom da vida que eu estou te dando. E venha a mim na leitura das Escrituras. E venha a minha oração. Se aproxima de mim que eu quero ter um contato com isso, eu quero estar próximo de ti. Eu estou aqui para andar contigo, diz o Senhor. Então vem para mim, esquece as coisas do mundo. Vem mais para a minha presença. Eu estou aqui porque os tempos são curtos. Jesus está para voltar. Como me falou aqui, o negócio vai apertar. Aproveite quando tem tempo e disposição para buscar a presença de Deus. Porque vocês são livres. O véu foi rasgado. Não existe mais um sacerdote entre nós e o Santo dos Santos. Não existe impedimento para nós chegar na presença de Deus. Ninguém pode impedir você chegar na presença de Deus. O caminho está livre. O véu foi rasgado. O Senhor está dizendo, vem filho, eu estou aqui. Entre no teu quarto em secreto. Ore em secreto,
adore ao Senhor, busque ao Senhor, ore ao Senhor, leia a Escritura e deseje o Espírito Santo de Deus, que eu sou as portas estarem abertas. Vai fazer isso lá no Sudão do Sul, vai fazer isso lá na Venezuela, vai fazer isso lá na China, na Coreia do Norte, nos países asiáticos, vai fazer isso lá na Turquia, a não ser que você faça disponível. Quem está disposto aqui a entregar tudo para Jesus Cristo? Cadê? Foi Lucas. Esse louvor mais bíblico que aquele ali eu não tenho. Tirando a oração de Igreja na e Abacu. Esse louvor bíblico. Às vezes você não vai parar para pensar. Eu vou abrir aqui um parênteses, só para depois eu vou para aqui. A indicação que a filha não floresça. Basicamente o que está vendo assim. Pode chover canivete, pode vir doença, pode vir morte, pode vir trauma, pode vir perda, pode vir despesa, pode vir tudo na minha vida, mas mesmo assim ainda me alegrarei com o Senhor. É verdade ou não? É verdade isso ou não? Porque nós acabamos de louvar isso. Pode vir o que for, pode levantar o inferno, pode levantar tudo, mesmo assim ainda me alegrarei com o Senhor. Nós só temos isso, e essa é a pura verdade, e o cristão tem que ter isso. Mas o cristão não vai ter isso se não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, vamos finalizar aqui, o Espírito Santo de Deus não é um espírito covarde. O Espírito Santo de Deus não é medroso. O Espírito Santo de Deus não tem medo, não tem timidez. O Espírito Santo de Deus não é um espírito fraco. O Espírito Santo de Deus não é submisso a nenhuma entidade aqui na terra. O Espírito Santo de Deus é acima de todas as coisas. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus não deve temer nada, não deve temer o diabo, o inferno, nada, porque o próprio Deus habita na vida dele. O Espírito Santo de Deus não tem vergonha do Evangelho. O Espírito Santo de Deus não tem medo de ler a palavra. O Espírito Santo não tem falta de tempo para orar para o Senhor. O Espírito Santo de Deus só quer o alvo e levá-los a Jesus Cristo. Todo aquele que diz que tem o Espírito Santo de Deus e é medroso e é tímido, tem vergonha da palavra de Deus e não quer saber nada das coisas de Deus, gasta mais tempo, investe mais tempo das coisas do mundo, há uma grande probabilidade de não ter o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo não é covarde. Não perde o Espírito Santo de Deus para fazer como a gente quer. Muitas igrejas pegam o Espírito Santo e dizem todo o movimento que está acontecendo é o Espírito Santo de Deus, tudo que envolve a liturgia do culto é o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus, um Deus santo, puro, que a Bíblia fala que Deus é tão puro de outro que não contempla o mal, e todo o movimento, toda circunstância, o meu estilo de vida está dentro, eu estou declarando que eu sou o Espírito Santo de Deus, sabendo que não, porque o santo não condiz ao como os pés. Eu consegui comprar uma toalhinha, rapaz, eu consegui comprar uma toalhinha, beira de sol, vai ajudar o sol, mas eu não vou vender não, viu, na toalha do sol. Eu não vou vender não. Então, irmão, não é covarde esse filho. Não tem vergonha de anunciar a Escritura. Quem já tem vergonha de andar por Deus, vai fazer o vídeo do Senhor, só não Bíblia, não é coisa da Bíblia. Tem vergonha da Bíblia. Então, não sei o que está acontecendo com os cristãos modernos dessa época. Eles têm vergonha da Bíblia, têm vergonha de se declarar que é cristão, têm vergonha de produzir os frutos dignos do Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu, é a grande maioria, eu estou falando isso sem medo de errar. É a grande maioria, meu Deus do céu. Aí eu vou me declarar os cristãos do primeiro século. Ah, meu Deus do céu, os caras jogaram na prova do Deus. Aquele dali estava cheio, não estava cheio do Espírito Santo de Deus. E tem pessoas que lá em jeito estava uma mulher, criança, idoso, é tudo, é crente. Vai negar a sua fé, nega é o rei ou não é? Não, Jesus Cristo é o Senhor. Vai para o leões. Pega a voz do grupo, olha, Nero está dizendo, vai negar a sua fé. Não, quem é o rei de vocês? Jesus Cristo é o Senhor. Joga na prova do leões. E sabe o que acontecia segundo os historiadores? Quando Nero faltava os leões lá no Coliseu, é próprio Silvestre, como se eu estiver enganado, diz que o sangue dos matos foi a semente da igreja. Os leões vinham, a perseguição e tudo lá. E sabe o que é aquilo que os cristãos realmente lá? Eles começaram a louvar o Senhor. Eles diante da morte, aí que encaixa no louvor, Lucas, que pode vir tudo, eu me alegrarei do Senhor. E eles começavam a adorar o Senhor, eles começavam a louvar o Senhor. E leão vinha com uma carva no pescoço, com um rasgava a pele, ou enquanto estava lá gemendo de dor, os que estavam ouvindo continuavam a adorar o Senhor, continuavam louvando o Senhor, morrendo e louvando o Senhor. Será que esses camaradas estavam cheios do Espírito Santo de Deus, meu Deus?
qual era o louvor que eles cantavam, o hino que eles cantavam, mas devia ser belo. No meio da perseguição, eles cantando e adorando ao Senhor, sem medo da morte. Via a mulher morrendo, o leão atacado, e meu Deus do céu, minha mulher, mas Senhor, vou me encontrar com ela nesse tanto contigo, Senhor. Ela só foi, ela só está na minha frente, quero ser ela encontrar contigo primeiro de que eu. Mas nesse tanto, filho, eu vou te encontrar contigo, com o Senhor Jesus Cristo. E lá nós vamos apresentar o verdadeiro louvor diante da morte. Eles começavam a louvar o Senhor, começavam a cantar o Senhor, começavam a glorificar o Senhor. Cheio de Espírito Santo, não estava os camaradas dele. Aí vem agora para o acidente, a inversão contemporânea. Meu Deus do céu, meu Jesus do céu, está acontecendo no céu. Tem gente que não gosta de mandar na unha, meu Jesus. Mas pode um negócio desse, minha unha aqui, eu acabei de passar esmalte na unha, sei lá, que tem aí, pisou na minha unha, e como é que pode um negócio desse? Então não se possível. E começa a falar assim, o cara tem uma coisa tão simples. E lá eu estou pregando a vida. Pelo amor do Evangelho, o Espírito Santo brotando, produzindo fruto, e cada vez mais, eles dando testemunho do Senhor. Eu vou falar com os quatro. Você não pode cometer o erro de afirmar que uma pessoa é homem ou mulher de Deus pelos dons, porque tem muita gente também que acha que quem está cheio do Espírito Santo de Deus é porque tem os dons, é porque tem o dom de. Porque muitos lembram do que diz lá em Mateus: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei o demônio. Senhor, Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, Senhor, em teu nome eu parei, o demônio foi expulso, autoridade. E começa a falar os dons. Aí a Bíblia diz, aí Jesus diz: afaste de mim, vosso praticar a iniquidade. Eu nunca vou conhecer. Se a igreja todo dia glorificar, graças a Deus, uma mulher em nome de Deus, expulsou o demônio, curou, profetizou, dom de profecia. E começou a dizer: como é que pode? Já vem da graça de mim, vosso praticar a iniquidade. Eu nunca vi isso. Porque a Bíblia diz que Deus conhece, e a Bíblia fala que não é pelos dons que conhece uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, é pelos frutos que você conhece uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Um dos frutos do Espírito Santo primeiro é domínio próprio. Você tem domínio próprio nas suas ações, nas suas coisas. Outro fruto do Espírito Santo tem vários: o amor. Muita gente só deseja que o caminhão passe por cima. Não libera amor, não libera perdão. E está ali, está cheio do Espírito Santo de Deus. Não é pelos dons que é afirmado que uma pessoa é cheia da presença de Deus. É pelos frutos que você determina se uma pessoa é cheia da presença de Deus. A Bíblia diz que quem conhece a árvore pelos frutos, como eu falei. Então, por que muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo? Eu só quero finalizar aqui, e por fim, meus irmãos. Em Efésios 1:3 diz: quando você ouvir e crer na palavra da verdade, o Evangelho que Ele salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da verdade. Uma coisa boa agora, só para dizer coisa ruim, mas para mim, para vocês, para muitos, como nós sabemos, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos na Escritura, a Bíblia fala aqui que o Evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, que é maravilhoso que todos que confessaram Jesus Cristo, o produto do consumo do Espírito Santo, está selado com o Espírito Santo de Deus, está debaixo das promessas de Jesus Cristo. Jesus Cristo como é o nome de quem recebe a herança? É quem é Deus. Jesus Cristo é herdeiro das coisas do Reino do Céu. E nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Vale a pena, meus irmãos, continuar firme. Vale a pena, meus irmãos, ser fiel ao Espírito Santo de Deus. Vale a pena, meus irmãos, dizer não às coisas do mundo e escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Vale a pena ser fiel a Jesus Cristo, meus irmãos. Vale a pena estar na presença de Deus. Os tempos são maus. Continue firme na presença do Senhor. Escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Alegre o Espírito Santo de Deus na leitura da palavra e na oração. Porque você lembra que o Espírito milita contra a carne, e aquele que está mais forte será o vencedor. Se eu passo a semana toda me alimentando de comida de demônios, quem é que vai estar mais forte? O Espírito maligno ou o Espírito do Senhor? Mas eu passo a semana toda me consagrando, orando ao Senhor, vendo as Escrituras, tendo a proximidade com o Senhor. Vai vir a tentação, vai vir o diabo. Eu estou forte através do Espírito Santo de Deus e resistirei à tentação do pecado. Fala aqui, meus irmãos.
Vale a pena. Continue fiel ao Senhor. Continue fiel a Jesus Cristo. Vocês escutam a voz do Espírito Santo. Vocês são cristãos. Vocês sabem quem é quem. Quando nós sabemos que é de Deus e outro é de Deus. Vamos agora aprender a valorizar mais a voz do Espírito Santo de Deus. Aprender mais a valorizar mais a pessoa de Deus. O Espírito Santo é o voz de Deus. Temos que produzir os frutos do Espírito Santo. Bondade, amor, longanimidade, domínio próprio, perdão, amor, por aí vai. Amém, meu irmão? Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de vocês. Que o Espírito Santo de Deus venha estar morando no coração de cada um. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre essa igreja. E que o Espírito Santo de Deus se manifeste nessa cidade venturosa. Traga pessoas ao arrependimento. E que o Espírito Santo de Deus venha estar habitando nas nossas vidas. Amém, igreja? Amém.